Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez cultuar juntos ao Senhor e esse culto nosso é exatamente buscando conhecer melhor a vontade dele, buscando conhecer melhor a sua revelação para com cada um de nós e para com toda a humanidade. E temos buscado fazer isso, tá? No Salmo 119, versículo 58, a Bíblia diz assim: de todo o meu coração, eu queria também chamar bem a atenção para essa preocupação do salmista e aquilo que a paráfrase terapêutica vai nos chamar, né? Vai nos convocar a entender dentro do contexto bíblico. O Salmo, então, 119, versículo 58. De todo o meu coração imploro o teu favor. De todo o meu coração eu imploro o teu favor. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. É um apelo mesmo que ele está fazendo, né, a Deus. Claro que estamos numa poesia. A gente não pode afirmar que exatamente é assim que ele se comporta, mas dá a entender, né? Dá-se a entender de um tipo de desespero, digamos assim, onde você está fazendo duas coisas aqui. Você está fazendo um apelo, você está fazendo, como é usado muito a linguagem, você está fazendo um clamor para que Deus escute, para que Deus tenha piedade. E essa é a primeira coisa, você está implorando. E o segundo é que está se usando aquilo de que assim, tu me prometeste, viu? Não se esqueça. Eu estou te pedindo isso porque você me prometeu isso. Então você usa desse artifício para pressionar a divindade. Então, esses dois aspectos estão nesse texto, né? Claro, como eu disse, é uma poesia. Você não pode dizer que é assim que o salmista pensa ou age, mas como poesia é uma maneira dele expor aquilo que ele está querendo, né, dizer. Na paráfrase terapêutica do texto, você pode ver da seguinte forma: somos bem-aventurados. Né? Comparado com o salmista e com esse apelo e com essa, não é uma chantagem, não, ele está usando aí de um outro artifício aí, né? Comparado o salmista, né? E essa situação dele, então a gente pode dizer o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus tem estado conosco. Tem estado conosco todo o tempo e com todas as pessoas que ele ama no mundo. E com isto, não precisamos implorar de todo o coração por seu favor, por sua piedade, e assim não temos que ficar lembrando a ele que toda esta atenção está prometida e lembrada em sua palavra. Então somos bem-aventurados, não precisamos ficar nessa angústia, não precisamos ficar nessa luta, nessa situação de ficar clamando, porque nós sabemos que Deus já tem feito e vai continuar fazendo ainda muito por nós. Não precisamos ficar nisso, não precisamos pressionar o nosso Deus. Ele sabe como cuidar da gente, independente da gente, né? Da gente estar até sabendo ou não, pedindo ou não, mas ele vai saber muito bem cuidar de cada um de nós. Assim, no nosso culto, a gente tem cultuado ao Senhor, não é? Entendendo o seu amor, buscando entender, então, o seu amor. Entendendo, pelo menos, os objetivos, não é, do seu amor para com a humanidade. Veja só, dois grandes objetivos desse amor. Primeiro é que todos, né, sejamos bênçãos uns para com os outros. Eu ser o instrumento de Deus para abençoar as pessoas ao meu redor. Esse é um objetivo do amor de Deus.
E o segundo é que, ao ser bênção para as outras pessoas, eu também seja abençoado. Então, veja que depende uma coisa da outra, né? Deus quer abençoar as pessoas ao meu redor através de mim, como já tem me abençoado através das pessoas ao meu redor. Então, é um abençoando o outro. Esse é o propósito de Deus. Porque isso é benéfico para todos nós, é benéfico para os seus projetos, é benéfico para o amor dele para com cada um, né? Cada pessoa sobre a face da terra. O ser humano foi feito dessa forma, né? É um sendo bênção para o outro, então esse um será abençoado também. Semelhante a uma frasezinha que tem por aí que diz assim: fica sempre um pouco de perfume, né, nas mãos de quem oferece rosas. Ok? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos de quem oferece rosas. E isso termina sendo uma realidade. Quando eu faço bem a alguém, o maior beneficiado sou eu. Eu ganho, né? Aí eu fico às vezes preocupado, interessado que a pessoa reconheça, que a pessoa agradeça, né? Cada um tem seu jeito de reagir a essas coisas. Mas eu devo saber que quando eu fiz isso para ela, é motivo para eu até agradecer a ela. Fulana, muito obrigado porque você me deu a oportunidade de ser bênção para você, porque fui eu que saí ganhando com isso. Olha que coisa, né? Então eu não preciso ficar angustiado porque o outro não reconhece. Eu é que tenho que ser grato porque eu tive a oportunidade. Quanto mais aquela pessoa me parece indigna, quanto mais ela me pareça, né, indigna de que eu faça alguma coisa por ela, maior o benefício que eu tenho por ter feito alguma coisa por ela. Eu que saio ganhando com isso. É lindo, isso é uma mágica. Entendeu? Isso é uma mágica do imagem e semelhança com o qual fomos criados por Deus. A gente sai ganhando com isso. Outro aspecto aqui diz assim: o outro é a nossa saúde em todos os sentidos. A outra pessoa, as pessoas que estão ao meu redor são a razão, são os sentidos, são os promotores de saúde para mim. Quanto mais eu sou bênção para eles, mais saúde eu encontro neles. Veja quanta coisa a gente está ganhando, a gente sai ganhando quando então quer agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, então eu vou ser bênção para o outro. Não importa quem seja. E aí eu saio ganhando com isso. Não só porque eu quero agradar a Deus, mas também porque isso me faz bem, isso faz bem para a minha saúde mental, para a minha saúde emocional, para a minha saúde física, né? Então eu saio ganhando muito com isso. E aqui tem: o outro é nossa melhor maneira de cultuar a Deus. Pronto. Esse aí é o ponto principal, né? A outra pessoa é a melhor maneira de glorificar a Deus. Entendeu? Eu posso até passar 200 horas lá no meu blá, blá, blá. Lá na minha cantoria, naquelas coisas que eu faço lá. Entendeu? Eu posso até passar 200 horas. Mas o grande culto a Deus, é eu ser esse instrumento dele para abençoar a pessoa ou as pessoas que estão ao meu redor. Esse é o grande culto ao Senhor Deus. Tá? Então, é isso que a gente lembra, né, hoje, nesse primeiro momento do nosso culto. Aqui nós temos falando sobre o culto a Deus, né? O culto ao Senhor. Lembrando aqui do nosso projeto, né? Projeto de atendimentos sociais, e ele está crescendo nos seus planejamentos, porque agora a gente vai juntar, né, esse projeto digamos, à nova casa de apoio, né? A nova não é porque a outra vai acabar, não, é porque a outra vai se ampliar. A ideia agora é crescer, né? Aquilo que já está sendo feito pela casa de apoio. E entre as atividades, uma vai ser essa de atendimentos sociais. Vamos estar aguardando que as coisas estão, né, se organizando nesse sentido. Mas o verdadeiro culto a Deus, né? O culto real, o verdadeiro. Lembrando que
Olha o que foi dito antes, o outro é a nossa melhor maneira de cultuar a Deus. O outro. O outro. Mas quem é o outro? O que não precisa de mim? Não. O outro é aquele que está lá na fila do osso. O outro é aquele que está voltando para a miséria. Entendeu? Que está voltando para a miséria, para a extrema pobreza. Aquele é que Deus está querendo que eu alcance. Alcançar esses aí que não precisam, isso é social, faz bem para a gente. Mas o que Deus quer é alcançar aquele que está lá. Né? Não é você ir lá não, mas é você defender situações favoráveis a ele. Você nem conhece, você nem vai ter contato com ele, né? Mas você vai ser instrumento para melhorar a vida dele. Você é aquela pessoa que vai estar lembrando a quem seja responsável para melhorar a vida daquela pessoa. Lembre de uma coisa: no sistema, no mundo, o que resolve as coisas é a vontade política. Entendeu? Tudo está organizado nesse sentido. Vontade política. Quando o político quer, ele muda. Quando o político não quer, ele não muda. Ele inventa história, inventa dificuldade, inventa isso, aquilo, outro, mas ele não muda. Porque o que é que eles fazem? Eles compram aí os deputados, os senadores, eles compram tudo. Mas a favor de quê? E de quem? Do pobre? Não. Vontade política é o que muda esse mundo aí. Tá? Não esqueça disso. Então, ser bênção entre os amigos é também uma poderosa maneira de adorar a Deus. Ser bênção entre os amigos. Um grande exemplo de culto verdadeiro ao Senhor Deus. Fazer como Deus faz conosco. Inclusive, Jesus se coloca como sendo o nosso melhor amigo. Eu não chamarei mais vocês de servos, mas somos, né? Não tem como. Ou você serve a ele, ou você não serve a ele e serve a outro. A mamon, digamos assim. Né? Não tem como você ser livre. Não há liberdade. Não existe liberdade. Né? Você serve a um ou serve a outro. Mas ele diz assim para os seus servos: eu não chamarei mais vocês de servos, chamarei de amigos. Então, como Deus faz conosco, não é? Somos levados, incentivados, somos, enfim, criado situações em nós para que sejamos também com as pessoas que são nossas amigas e estão ao nosso redor. O que é que Deus faz conosco e que nós somos convocados, convidados a fazer o mesmo com os nossos amigos? Ele nos aceita, Deus nos aceita, Deus nos respeita, Deus nos ajuda e Deus nos tolera e outras coisas mais. Então, quando eu me predisponho a fazer isso, a ser isso na vida dos meus amigos, então essa é uma maneira poderosa de cultuar a Deus. Né? Aí entra o ser luz e o ser sal entre os seus amigos, para que vejam as vossas boas obras, para que convivam com suas boas obras, para que desfrutem das suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Tá? Ser sal e ser luz, fazer ao outro o que quer que lhe façam. Esse é um princípio maravilhoso. Tá? É um princípio maravilhoso para a gente saber o que fazer ou não em relação às outras pessoas. Se isso não acontece, eu tenho amigos, mas eu não ajo dessa forma, né? O culto elogio que eu realizo toda semana, né? Naquele blá 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 e tal, aquele culto fica sem valor algum, porque o verdadeiro culto a Deus seria lá entre os seus amigos, e não entre os mesmos fazendo as mesmas coisas de sempre, não é? Como achando que aquilo é o máximo, né? da sua relação com Deus. A melhor adoração é ser bênção de Deus às outras pessoas. Tá? Então esse é... Isso é o que a gente conversa, então, a respeito do verdadeiro culto ao Senhor Deus. Vamos aqui para o texto bíblico. Eu coloquei aqui sobre o culto, deixa eu ver aqui. Acho que eu coloquei, não coloquei? Coloquei não.
Mas ele está aqui. Ok. Agora vamos aqui para o texto bíblico, não é? Eu vou botar aqui o esboço. O esboço de João. O João que nós estamos lendo. O Evangelho de João. Tá? Então, nós estamos no capítulo 1. Esse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18, já conversamos, ele é uma introdução a todo o evangelho, né? E já vimos que o João não está evangelizando, né? Como Mateus estava evangelizando os judeus, como Lucas estava evangelizando os gregos, como Marcos estava evangelizando os romanos, né? Aqui nesse texto, João não está evangelizando, ele está defendendo a humanidade divina de Jesus, digamos assim, né? Mostrando para as pessoas que estavam em dúvida, lá pelos anos 80, 90 depois de Cristo, né? Ou seja, 50, 60 anos depois da morte de Jesus, ele estava defendendo para essas pessoas que Jesus veio ao mundo, era o próprio Deus, veio ao mundo, tornou-se homem, né? Encarnou-se, tinha um corpo, mas também, ao mesmo tempo, ele era Deus. Tá? Essa era a defesa que João estava fazendo. Então, até o versículo 18 é uma introdução, né, ao livro. Do versículo 19 até o último que a gente vai ler hoje, que é o 28, né, até aí a gente tem, o João está falando sobre o testemunho de João Batista sobre esse Jesus. Tá? Então, no versículo 27, ele diz assim, esse aqui é ele defendendo Jesus diante da pergunta que fizeram a ele, não é? Sobre o fato de que ele batizava, por que ele batizava se ele não era o Messias, né? Inclusive, deixa eu só lembrar, porque ontem tivemos uma dificuldade na nossa live, né? Que terminou a internet prejudicando, atrapalhando alguma coisa, mas aí no versículo 26, ele diz assim, respondeu-lhe João, eu batizo com água, ou eu batizo em água, no meio de vós. Não, eu batizo em água, e no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Eu batizo, mas eu batizo com água. E ele é que vai batizar vocês, né, de uma maneira muito mais completa, muito mais perfeita. Essa é a ideia, né, de que João está dando aqui no versículo 26. Aí vem o versículo 27. Aquele que vem depois de mim, de quem eu não sou digno de desatar a correia da alparca, ou seja, eu sou mestre, né? Mas o que está vindo, né, o que vai me substituir, digamos assim, ou esse que está iniciando o seu ministério como mestre, né? Esse que eu vim para antecipadamente reconhecê-lo, né? Ele é muito maior do que eu, ele é muito mais importante para o projeto de Deus do que eu. Tá? Eu estou aqui para justamente reconhecê-lo e para apontar e para dizer isso a vocês. Ele é muito maior do que eu. Aí, 28. Essas coisas aconteceram em Betânia, né? Além do Jordão, ali próximo de Jerusalém mesmo, onde o sinédrio funcionava, né, com os fariseus, os saduceus. Então eles mandaram ali para que as pessoas fossem perguntar. Não era qualquer pessoa, mas aqueles comissionados, eles tinham que ir lá para saber e trazer informações sobre esse João o Batista. Então, eles foram para Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando naquele momento, naquela época. Eles ficaram sabendo e eles, então, mandaram essas pessoas para questionar João o Batista. Tá? Então, aí tem o versículo 26,
o versículo 27 e o versículo 28. Muito bem. Vamos aqui para falar um pouquinho sobre liderança espiritual. Na segunda-feira, a gente fala sobre a liderança responsável pela espiritualidade do rebanho, né? O líder, digamos, o líder principal do rebanho, aquele que diante de Deus entende ser o responsável pelo rebanho, esses a gente fala sempre na segunda-feira, usando as orientações bíblicas, né, de Paulo, da instituição de tudo isso, lá em Atos capítulo 6, né, a gente conversa. E na terça-feira a gente conversa sobre os líderes espirituais responsáveis pela existencialidade do rebanho. São aqueles líderes que atuam buscando solucionar os problemas, as dificuldades existenciais daquelas pessoas que fazem parte do rebanho. Tá? Atualmente são chamados de diáconos ou qualquer outro título. O importante não é o título, o importante é a função. Se for uma função que busca ajudar de alguma forma o rebanho, né? Esses, então, são exatamente esses líderes espirituais que a gente tem conversado nas terças-feiras. E aí, né, a partir de 1 Timóteo capítulo 3, quando Timóteo está apresentando qualificações para uma pessoa ser escolhida como diácono, né? Então ele coloca aqui no versículo 11, da mesma sorte as mulheres, as diaconisas, sejam sérias, não maldizentes, tá? Temperantes e fiéis em tudo. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Na tradução, né, na tradução terapêutica, seria o seguinte, seria sobre o testemunho familiar. Da mesma forma, o cônjuge de um líder espiritual, né? Aí serve também tanto para as esposas quanto para as diaconisas, o cônjuge de um líder espiritual, de cuidados com a existencialidade do rebanho, deve ser reconhecido por todos, dentro ou fora da comunidade, como alguém cuidadoso em suas próprias coisas, sem vícios prejudiciais a si e aos outros, não fofoqueiro e muito fiel em tudo que fizer ou se envolver. Então, para as diaconisas, né, a orientação seria o seguinte: mesmas orientações aos diáconos. 2, ser mulheres sérias e respeitadas. 3, não ser maldizentes, divulgadoras contra os outros. Principalmente porque se você vai cuidar da existencialidade de pessoas, você vai tratar também da intimidade de pessoas, porque você vai trabalhar ajudando essas pessoas. E muitas vezes você vai conhecer intimidades, você vai conhecer particularidades. Você não pode ser aquela pessoa que vai sair divulgando isso, não é? Cada pessoa quer ter sua vida de maneira discreta, não quer que saiam espalhando seus problemas, né? Então, é necessário que quem trabalhe com isso não seja aquela pessoa que tenha facilidade de divulgar defeitos, problemas, né, que as pessoas estão enfrentando, tá? Então, essa é uma orientação que é dada. O que mais? Ser temperante, né? Com ótimo domínio próprio, então a pessoa que tenha um domínio próprio exemplar, e ser fiel em tudo, confiante, que seja uma pessoa confiável, né? Que seja aquele tipo de pessoa assim, se ensina ou não, então todo mundo sabe, né, exatamente como é que aquela pessoa se comporta e a maneira como ela é séria nas decisões que ela toma. Então é importante que sejam pessoas assim, né? Isso até produz, digamos que uma tranquilidade de quem está sendo cuidada, né, por essa pessoa.
Porque ela sabe, não, eu posso confiar em fulano que ela sabe ou ele sabe muito bem, ele é cumpridor daquilo que ele promete, e isso dá tranquilidade para quem ele está trabalhando, tá? Muito bem. Essa aqui é a orientação, então, esse aqui é do versículo 11 de 1 Timóteo, capítulo 3. Opinião cristã. Vamos conversar um pouquinho sobre essa opinião aqui, né? E esse tema aqui é também respondendo a uma questão que me foi perguntada, tá? A gente tem pedido que as pessoas coloquem aqui, mas elas não colocam, mas elas me dão de outras maneiras essas questões, e aí a gente vai, né, conversando e tentando ver se vai atendendo a essas respostas. Deixa eu colocar aqui, que eu não coloquei lá nos comentários, eu não coloquei esse momento falando sobre liderança espiritual, tá? Mas agora a gente vai conversar sobre essa opinião. Deixa eu botar também aqui. Eu já expliquei por que é importante eu botar esses comentários aqui, né? Esses horáriozinhos que acompanham cada comentário, isso ajuda muito a algumas pessoas. Então, a opinião que a gente quer mencionar agora. Veja só. Nós temos, nessa opinião agora, tá? Nós temos pregado um Deus diferente. Nós temos pregado um Deus diferente. Presta bem atenção nisso. Temos divulgado um Deus contrário ao Deus que a Bíblia revela. Entre as muitas afirmativas que temos feito contra o amor de Deus para com todas as pessoas, né? Um amor com igualdade e equidade, nós temos mencionado muitas coisas que contraria, vai ao contrário do que seja esse amor de Deus. Entre as muitas coisas que fazemos isto, dizemos que Deus escolheu uma pessoa para casarmos. Vamos começar aqui com isso, né? Olha, a pessoa que eu casei foi Deus que escolheu. Que mais? Um trabalho para trabalharmos. Olha, o trabalho que eu tenho foi Deus que me deu. A gente tem afirmado isso porque é bonitinho, né? Isso é uma coisa interessante, dá uma ideia de espiritualidade, né? De gratidão. Mas preste atenção. Um trabalho para trabalharmos. Oportunidades para nosso desenvolvimento e progresso. Surgiu uma oportunidade. Olha, foi Deus que me deu aquela oportunidade. Foi Deus que mandou aquela oportunidade para mim. Tá? A gente afirma muito isso. O que mais? Oportunidade para desenvolvimento e progresso. Uma pessoa para ser nosso prefeito. Né? Deus colocou fulano como para ser o prefeito da minha cidade. Para ser o nosso governador, foi Deus que colocou aquela pessoa ali para governar o nosso estado. Ou foi Deus que colocou aquela pessoa para ser o presidente do nosso país. A gente diz muito isso. Até dá uma ideia de que, né, dá uma certa prepotência na gente. Deus está fazendo tudo isso em meu favor. Uma pessoa para vir nos abençoar. Olha, foi Deus que mandou aquela pessoa vir para me abençoar em alguma coisa. A gente diz muito, 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 muito isso. Tá? Veja só. Tudo isso é muito bonito e até muito místico. Quem não gostaria de falar e de viver isso? Né? Até muito místico. O que é muito atraente, mas, ao mesmo tempo, temos afirmado que Deus não escolheu isso ou aquilo para os que estão sofrendo alguma condição. É isso que a gente está falando. Olha, eu estou muito bem, foi Deus que me deu. O outro está mal. Deus, né, não deu aquilo para aquela pessoa, ou deu aquela coisa ruim para aquela pessoa.
Aí eu falo, às vezes eu vou dar até testemunho. Irmãos, Deus fez isso comigo. Aí está lá sentado o irmãozinho que está justamente vivendo o contrário de mim. Aí ele pensa, mas Deus deu para ele, não me deu? Ah, porque ele é de oração e eu não sou. Essa é uma justificativa também pagã que as pessoas inventam. Mas Deus ama aquela pessoa, ruim ou boa. Deus ama intensamente aquela pessoa do mesmo jeito que me ama. E agora? Né? E agora? Então vamos seguir aqui. Ou estamos afirmando, veja só, mas ao mesmo tempo estamos afirmando que Deus não escolheu isso ou aquilo para os que estão sofrendo em alguma condição. Ou estamos afirmando o que é pior, que Deus escolheu mal para tais pessoas. Escolheu o bom para mim e escolheu o ruim para o outro. Cadê? Sofrendo, está afirmando o que é pior, que Deus escolheu o mal para tais pessoas. A ideia de um Deus, com letra minúscula, viu? A ideia de um Deus bom para uns e ruim para outros não é do cristianismo, é do paganismo. O paganismo é que crê assim, tá? Na verdade, no geral, Deus fez duas coisas, no geral, duas coisas. A primeira, ele permite que façamos escolhas a partir do que somos, sábios ou não, prudentes ou não, teimosos ou não, rebeldes ou não. Ele permite que a gente faça escolhas, tá? Ele permite. A segunda coisa, que ele faz, por seu amor para com todos os homens, mesmo os que fazem escolhas maléficas a si e aos outros, é dar condições para que suportemos as consequências de nossas escolhas, de maneira que possa até produzir alguns benefícios. Aí a gente então se engana. Por exemplo, eu fiz uma escolha ruim, Fiz uma escolha ruim. Mas Deus me deu condição de superar isso, das consequências maléficas dessa escolha ruim. Então eu começo a ter resultados bons. Então eu digo, é Deus que me deu. Não. Não foi Deus. O que Deus nos deu foi a condição de superarmos as consequências das escolhas ruins que fizemos. Entendeu? Então, é por isso que temos pregado um Deus diferente da Bíblia. Deus me ama do mesmo jeito que ama todas as pessoas. Deus não fica satisfeito quando eu estou bem e quando o outro não está bem. O que é que ele faz então? Ele nos dá liberdade, E nós temos a liberdade de fazer escolhas. E ele, então, sabe, de escolhas que foram ruins, escolhas que foram mais ou menos e escolhas que foram boas. Eu até gosto muito de usar a seguinte ilustração, até para mim mesmo. É assim, aqui tem uma caneta, o ideal dessa caneta é que ela fique nessa posição aqui, Nessa posição aqui. Aqui, nessa posição, tá vendo? Aí, por causa do meu jeito, das minhas teimosias, digamos assim, nessa posição aqui ela vai dar 500 resultados positivos, aqui, nessa posição. 500 resultados positivos. Para mim, para o coletivo, para as pessoas e para Deus. Se vai ser bom para as pessoas, vai ser bom para Deus. Aí, com a minha teimosia, com o meu jeito de ser, eu pego isso aqui e coloco desse lado de cá. Aqui são 500 resultados. Nessa posição aqui, eu só vou ter 5 resultados. 400 negativos, 495 negativos e 5 positivos. O que é que Deus vai fazer? Deus vai aproveitar ao máximo esses 5 resultados que está aqui, e vai me dar a condição de superar as deficiências dos 495 defeitos que essa posição aqui vai produzir comigo.
Então Deus trabalha dessa forma, né? Se Deus escolhesse coisas boas para nós, Ele também escolheria coisas boas para os outros. Ah, mas os outros não merecem. Para você não merece. Mas para Deus merece, porque você é tão pecador e indigno quanto aqueles outros. Ah, mas eu sou crente, eu sou do Senhor. Deus ama. Pergunte a uma mãe como é que ela age com o filho que está próximo dela e o filho que está distante dela. Deus muito mais. Equidade quer dizer que ele vai continuar amando você, mas vai dar muito mais atenção a quem precisa. Isso é equidade. Entende? Então, precisamos ter cuidado com o que a gente fala. Aí, alguém que não tem o que a gente tem, pergunta pra gente, você tem isso? Eles Deus me deu. Ué, Deus lhe deu e não deu para ele? O que é que eu estou falando para essa pessoa? Que tipo de Deus eu estou falando para ela? Ah, mas eu resolvi o meu problema. Mas o meu problema, entendeu? O meu problema se resolve quando o dela se resolve também. Então eu não fico bem quando eu pareço estar bem diante dela, né, em relação a Deus. Tá bom? Então temos pregado um Deus diferente, um Deus que não é bíblico, um Deus que não é do cristianismo. Tá? E claro, né, se a gente quer pregar o evangelho, viver o evangelho corretamente, precisamos pregar o Deus de verdade, tá? O Deus de amor para com todas as pessoas, Vamos aqui para o Facebook, vamos ver se hoje dá tempo. Deixa eu botar aqui nos comentários, aí tem aqui os temas, né? Os temas, sugestão ou sugestões para futuros temas que a gente pode conversar aqui quando tiver oportunidade. Então temos aqui atrás de mim, tem Jesus cuidando das ovelhas, tem várias ovelhas aí, ele está cuidando, ele é o pastor, ele é o sumo pastor, né? É o bom pastor. Por quê? Porque, tudo bem, ele é humano, ele foi humano, mas ele é totalmente Deus, esse é que é o nosso pastor. Tá? Os outros são pseudos, né? São chamados de pastores, mas na verdade o grande pastor é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Tá? Agora eu vou colocar aqui o Facebook aqui na tela. Tá aqui, deixa eu colocar esse aqui. Deixa eu atualizar a página para poder a gente começar pelo culto de hoje, tá? Atualizou, então tá aqui. Pronto, esse é o culto de hoje, tá bom? Esse é o culto de hoje. Aqui tem os comentários que eu coloquei. Aqui tem o dia de hoje. Vamos ver aqui o dia de hoje. Olha aqui. Bom, o mês é o mês amarelo, o mês verde e o mês vermelho, tá? No dia 28 é o dia da responsabilidade social do ensino superior particular, é o dia da liberdade, de expressão, é o dia da mãe preta, né? Não consegui entender se tem a ver o aspecto religioso, que também deve receber o nosso respeito, ou se é uma questão, a questão cultural, né? Não consegui identificar a origem desse comemorativo. Dia da Lei do Sexagenário, 1885, Dia da Lei do Ventre Livre, 1871, Dia do Hidrógrafo, Dia Latino-Americano e Caribenho de Descriminalização do Aborto, Dia Mundial de Combate à Raiva. Tá? Então, raiva aqui é a doença raiva, né? Transmitida pelos animais. Aqui tem algo novo que eu queria depois que você desse uma atenção, tá? Surgiu algumas, já temos trabalhado um grupo, né? Um grupo
Aqui é uma igreja bíblica de cristãos sem igreja. É possível? Sim, é possível. É possível, tá? Então, a ideia é: venha juntar-se a este rebanho espiritual, discreto e atuante. Já existe um grupo que já atua assim, e agora, né, por alguns motivos, está surgindo o convite para que outras pessoas da mesma situação possam ingressar, possam fazer parte, né, deste corpo, né, como diz aqui, discreto e atuante. Né? O importante aqui é o atuante, mesmo sendo discreto. Tá? Então, a gente vai estar conversando em outras oportunidades melhores sobre isso. Inclusive, aqui em cima, né, nas explicações, já tem algumas informações de como é que isso já tem funcionado. Tá? Qual é a ideia básica, como é que funciona isso. Tá? Vamos estar ampliando a depender das questões que vão sendo levantadas. A gente vai ampliar isso aqui para que mais pessoas possam conhecer. Ontem nós tivemos uma conversa com Jonatas, né, sobre família. Seria sobre considerações da esposa ao pensar no divórcio. Né? Muito boa a conversa que tivemos com ele e a gente recomenda que você possa dar uma olhada nisso. Aqui tem um vídeo estudo sobre ser magro saudável. Tá? Aqui tem outro estudo sobre os 10 piores pecados para a Bíblia. É um vídeo estudo sobre os 10 piores pecados para a Bíblia. Aqui tem um vídeo estudo sobre os 10 maiores impactos da igreja primitiva em Jerusalém. Aqui tem os 10 ensinos sociais mais relevantes de Jesus Cristo. E aqui tem um banner convidando para o culto de hoje, né, os cultos matutinos e os temas principais que a gente trata no culto matutino. Aqui tem um banner sobre doutrinas fundamentais. Aqui tem um convite para a plataforma de serviço do Psicalme. Aqui tem esse banner que fala: acredite que você pode, assim você já está no meio do caminho. Né? Quando tudo isso é fruto desse imagem e semelhança com o qual fomos criados, tá? Escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. Porque quando você faz o que gosta, aquilo se torna lazer, se torna prazeroso. Então não se torna essa ideia errada que nós temos a respeito de trabalho, tá? Então escolha um que você goste. Aqui tem reflexões, né, que a gente tem escrito em uma página de notícias aqui da cidade. Aqui tem algo que eu queria também que você desse uma olhada depois. Aqui é o histórico do crescimento das religiões no mundo, tá? Desde 1800, por aí assim. Então, desde 1800, então, é um gráfico muito interessante, vai mostrando as religiões, como elas vão crescendo, quem está no topo, quem é a maior, depois diminui. E é muito interessante esse gráfico, não é, sobre as religiões, desde 1800, tá? Século XIX. E aqui o culto de ontem. O culto de ontem foi curtido, né? Foi curtido, deixa eu anotar aqui, foi curtido por Edna Santos, foi curtido por Kátia Lauton, foi curtido por Gilda Oliveira, foi curtido por Isilmar, né? Finco, pastor Isilmar, gente do coração, como os outros também que estão mencionando, mas como é pastor, estou dando uma atenção diferente. Né? Pastor Edemilson Rodrigues também, Ivete Espíndola, Valdeixo Lisboa e Valdenice Lisboa. Então esses curtiram, né? Inclusive ontem eu pude acompanhar que teve outros que também estiveram, mas não curtiram, mas estiveram, né, participando dos momentos do culto de ontem. Deixa eu ver se tem aqui algum comentário para a gente falar alguma coisa. Deixa eu ver, bom dia, boa reflexão, Valdenice, Ivete. Não temos, né? Mas algumas pessoas comentaram alguns aspectos aqui. Aí a gente vai agora para o que, gente? A gente vai aqui para os assuntos. Deixa eu ver se abre. Se não abrir,
Pronto, tá abrindo. Vamos ver se chega lá e a gente vai aproveitar esse tempo para a gente conversar um pouquinho sobre um dos temas. Até já tratamos aí nesses vários cultos matutinos, mas agora a gente vai voltar a ele e dar uma aprofundadazinha, né, nesse tema, tá? Deixa eu ver aqui. Demorou? Geralmente demora um pouquinho. Eu poderia aproveitar e voltar aqui naquele banner, né, da Igreja Bíblica de Cristãos Sem Igreja, né? Aí diz aqui, cristianismo voluntário com relevância social. Tem até um número aqui do telefone, né, do WhatsApp, que a pessoa pode fazer o contato para receber as primeiras, o que nós estamos chamando de pastorais diárias, né? Onde vai estar algumas orientações, algumas sugestões para o desenvolvimento espiritual como luz e sal neste mundo, tá? Aí vamos ver aqui algumas informações sobre esta atividade. Diz assim, a vivência desta igreja anônima e atuante. Pessoas que por vários motivos estão e querem se manter fora do convívio de igrejas. Buscam pastoreamento individualizado, anônimo, espiritual, bíblico, sem compromissos, né? Aqueles compromissos que normalmente as igrejas colocam para as pessoas, e recebem atenção, orientação, oração, para viverem como cristãos abençoadores em seus cotidianos familiares, profissionais, sociais, com atenção focada em ser instrumento de Deus para abençoar pessoas amadas de Deus com as mais variadas carências. Entende? Então, esse é o espírito das pessoas que fazem parte desta igreja. Essa igreja, é formada por cristãos voluntários, né? Com participações e envolvimentos voluntários, todos coerentes com o que entendem ser a vontade de Deus, para a igreja no mundo como luz e sal, para a igreja, para o mundo, né, como hospital espiritual, e para cada um como igrejas individuais em seus testemunhos. Tá? Essa igreja, ela crê e vive e prega o seguinte: primeiro, Deus ama todo mundo com igualdade e equidade. Todo mundo, sem exceção. Por amor, ele criou e age pela graça para atrair e salvar pessoas. Terceiro, só o Espírito convence, converte e santifica as pessoas. Só o Espírito. E a função da igreja é acolher e organizar os cristãos voluntários. Não é convencer, converter e santificar pessoas. Não é esse o papel da igreja. Não é julgar, condenar e prejudicar pessoas. Não é essa a função da igreja. Não é obrigar, amedrontar, enganar e subjugar pessoas. Não é essa a função da igreja. Ao contrário, é representar o reino amoroso de Deus no mundo. Então, basicamente, esse é o espírito que gera, que rege, não é, esta igreja de cristãos, né, voluntários e anônimos. Tá? Anônimos por vários motivos. Não é nem às vezes porque querem, mas é por causa de resultados de várias circunstâncias que passaram, né, nas relações com a igreja, com limitações de igreja e essa coisa toda, tá? Mas são cristãos, são servos do Senhor dentro, né, dos seus espaços, tá? O que mais? Vamos aqui para o nosso momento de oração. A gente vai orar, a gente vai agradecer. Deixa eu tirar aqui da tela o Facebook, pronto, está aqui a oração, a gente vai orar. Deixa eu colocar aqui nos comentários.
Muito bem. A gente vai orar, né? Agradecer a Deus pela paciência dele conosco e pedir que ele continue nos dando mais paciência com os outros, tá? Até como gratidão pela paciência dele com a gente. Vamos orar. Querido Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque estamos aqui na tua presença e porque estamos, ó Deus, nos apresentando gratos a ti pela imensa paciência que tu tens com cada um de nós. A imensa misericórdia que tu tens, ó Deus, com o nosso jeito de ser. Nós estamos pedindo, Senhor Deus, que até como resultado dessa tua paciência conosco, nós tenhamos também paciência, né, vinda de ti para sermos bênção na vida das pessoas ao nosso redor. Pedimos, ó Deus, tudo isto e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Dito isso, vamos aqui para os lembretes de hoje, tá? Hoje à noite nós vamos ter uma conversa com Cristina. A gente vai conversar sobre família também. Vamos falar sobre aquele mesmo assunto de ontem com Jonatas. O que é que uma mulher deve considerar quando estiver pensando em divórcio, tá? O que é que ela deve considerar para pensar sobre este assunto? No link 13, 14 e 15, você tem, no link da descrição deste culto, você tem 3 cursos, não é, que estão disponíveis, que seria bom que você desse uma olhada e pudesse ver como aproveitar o que esses cursos oferecem. No link 3, tá, da descrição do culto, você tem aí todos os vídeos, estudos que estão disponíveis, né, na internet. Todos que foram produzidos, né, pelo nosso ministério e que estão na internet. E amanhã, entre outros assuntos, a gente vai estar conversando sobre recados bíblicos aos ricos. Aos ricos, tá? Amanhã a gente vai conversar sobre isso. O que mais? A gente vem aqui, né? Hoje é terça-feira, é um ótimo dia para repensar sua vida com sua família. Virtudes de cada um, respeitar cada um do jeito que eles são, respeitar as diferenças, amar completo cada um deles do jeito que eles são, como Deus faz com a gente, né? Deus faz com a gente, Deus engole sapo, né? Mas ama a gente. E na rede social, divulgue respeito e tolerância com tudo e com todos, em nome de Jesus, tá bom? Muito bem, a gente então está encerrando, a gente vai colocar uma musiquinha para finalizar o culto e a gente vai se despedir de vocês, tá? Que o Senhor continue abençoando você, sua vida e o seu dia, tá? Um abraço.